Hibai é um estudante comum do ensino médio no Japão, que leva uma vida normal e é mediano em todos os sentidos da imaginação. No último dia de aula, antes das férias começarem, ele acaba acordando tarde e corre para a escola o mais rápido que pode. Mas no momento em que abre a porta da sala de aula, ele acaba sendo transportado para um mundo completamente diferente, em uma vasta planície cercada por todos os lados por monstros perigosos. Ele nem tem tempo de entender o que está acontecendo, quando de repente começa a ser perseguido por um coelho com chifres e olhos vermelhos diabólicos. Ele não tem ideia de onde está e por que diabos um coelho com chifres está correndo atrás dele sem motivo. Ele corre com todas as suas forças tentando entender a situação quando acidentalmente abre uma página de status do coelho, onde pode ver claramente que o coelho é um monstro de nível 1. O coelho salta no ar para atacar, mas bem nesse momento ele acaba escorregando e se move para o lado. O coelho rasga sua mochila com os chifres, mas acaba ficando preso, e Hibai perde o equilíbrio e cai em cima da fera, matando-a no local. Ele está muito traumatizado com a situação e imediatamente pega o celular para pedir ajuda, mas percebe que não há sinal nenhum ali. Ele tenta manter a calma quando de repente seu estômago começa a roncar, pois ele não come nada desde a manhã. Ele olha para o coelho, mas percebe que nem sabe se aquilo é comestível e nem consegue cozinhar sem fogo. Nesse exato momento, ele consegue ver novamente os status do coelho e descobre que o coelho é de fato comestível e consumido como ensopado em muitas regiões. Ele ainda não consegue se convencer a abater o coelho e comê-lo. Então ele simplesmente o embala em sua mochila e começa a se mover. Ele tenta entender como consegue ver os status das coisas e verifica se essa habilidade só funciona em seres vivos ou não. Ele verifica o status de sua mochila e descobre que, como a bolsa não é deste mundo, ele não consegue ver os status, pois é feita de materiais desconhecidos. Com isso, ele se pergunta o que mais ele pode fazer. Então ele olha para o céu e a habilidade mostra que não há alvo para avaliar. Ele então se vira para o chão e de repente a habilidade mostra que o alvo é um monstro de nível 273 conhecido como Devorador de Labirintos. Isso confunde Hibai, pois ele está apenas olhando para o chão. Ele verifica algumas vezes, mas todas as vezes obtém a mesma resposta. Ele pensa que talvez sua habilidade seja um pouco bugada e decide verificar se consegue ver seus próprios status. Para sua surpresa, a habilidade permite que ele veja todos os detalhes sobre ele, e todos eles estão corretos. Isso faz perceber que a habilidade funciona com certeza, e talvez haja algum monstro escondido no subsolo. Ele então tenta usar outra habilidade chamada Olho de Perito, pensando que ficaria legal. Mas isso acaba sendo um fracasso total, pois nada acontece. Ele decide sair rapidamente daquele local para evitar mais encontros com monstros, mas não tem ideia para onde ir. Ele carrega rapidamente um mapa, mas ele parece bem diferente do que esperava. Com um pequeno ponto brilhante por perto, ele decide seguir o ponto e ver aonde leva, e quando a noite cai, ele se encontra perto de uma estrada de paralelepípedos. Isso o excita, pois agora ele finalmente pode encontrar alguma civilização. Mas em sua empolgação, ele acaba rolando pela grama até o chão frio de paralelepípedos. Quando ele se levanta, ouve algo rosnando em um rugido baixo. Ele olha para cima e fica horrorizado ao ver um monstro cão gigante encarando-o. Ele fica tão assustado com isso que seus movimentos bruscos assustam o cão monstruoso também. E durante a confusão, uma flecha atinge o cão diretamente na cabeça e o derruba em um instante. Hibai se vira para ver de onde veio a flecha e fica encantado ao ver uma pessoa de verdade desta vez e não um novo monstro. A garota se aproxima de Hibai e ele imediatamente a agradece por salvar sua vida, e a garota diz para ele não se preocupar com isso. Ela se apresenta como Emi, e Hibai se pergunta se ela é estrangeira, pois ela tem orelhas compridas e pontudas. Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, a garota pergunta se Hibai desceu das planícies e fica chocada ao ver que ele sobreviveu a isso. Hibai, no entanto, está perdido em seus próprios pensamentos e pergunta se Emi está fazendo um cosplay de elfo ou algo assim. Emi não entende realmente do que o garoto está falando e afirma que não sabe o que é cosplay. Hibai percebe que pode estar errado, enquanto Emi pergunta novamente o que diabos ele estava fazendo nas planícies do Devorador de Labirintos. Hibai reconhece esse nome da época em que estava verificando os status do chão. Ele diz a Emi que não sabe nada sobre isso. Emi fica surpresa perguntando por que diabos ele iria lá se nem sabe o que é. Hibai responde que ele foi subitamente transportado para o meio das planícies. Emi começa a pensar qual poderia ser o motivo disso, enquanto Hibai acaba verificando os status da garota e percebe que ela é uma elfa de verdade e tem 56 anos, embora pareça uma adolescente. A voz de Emi interrompe seus pensamentos, pois ela diz a ele que um devorador de labirintos é um monstro que se camufla como a própria planície e é muito perigoso. Ela afirma que ele não ataca ninguém diretamente, mas espera a presa cair de exaustão e então a consome. Ela o abraça e diz para ele não se preocupar mais, pois ele se saiu muito bem apenas sobrevivendo ao dia. Quando a noite cai, Emi tira sua panela e prepara um delicioso ensopado de coelho para eles.
Depois de comerem à vontade, eles se preparam para relaxar, enquanto Amy lhe oferece um chá, agradecendo-lhe pelo coelho, pois de outra forma eles poderiam ter passado fome naquela noite. Ribai pergunta onde eles estão e se ela já ouviu falar de um lugar chamado Japão, mas Amy responde que nunca ouviu falar de nenhum lugar assim. Mas ela diz para ele não se preocupar e promete levá-lo à cidade. No meio da noite, ele acorda de um sonho e verifica seu celular. Perguntando-se se seus amigos estão preocupados com isso, ele nota belas manchas verdes de luz flutuando no ar e verifica o que são com sua habilidade. E percebe que é um feitiço de proteção colocado por Amy para soar um alarme se alguém chegar muito perto deles. Ele se levanta e anda pela área absorvendo tudo, pois finalmente aceita que isso não é um sonho e ele está de fato em um mundo diferente onde qualquer coisa pode acontecer com ele. Lenta, mas seguramente, ele também começa a entender sua habilidade, que é a de um avaliador, uma classe de trabalho que não é muito rara neste mundo. Ele pensa em como, mesmo neste mundo, ele é um Short King completamente mediano, sem habilidades legais. Ele afasta o pensamento e volta a dormir pensando em maneiras de voltar para seu mundo. Na manhã seguinte, eles acordam cedo e decidem ir para a cidade mais próxima. E enquanto caminham pela floresta, Ribai afirma que há muitos monstros na floresta. Amy sorri para ele, dizendo que está surpresa que ele possa sentir isso, mas Ribai responde que não consegue sentir nada, mas sabe disso com certeza por causa de sua habilidade de mapa mundial. Amy fica completamente chocada e pergunta novamente se ele está falando sobre a habilidade de mapa mundial. Ribai responde que ele realmente tem uma habilidade de mapa mundial e Amy animadamente diz a ele que é uma habilidade de rank A, o que significa que é super rara. Ribai ainda não entende o apelo, afirmando que tudo o que ela faz é mostrar onde ele andou e onde estão os monstros. Amy percebe que este garoto estúpido não está entendendo o quão importante essa informação poderia ser para se manter vivo, e afirma que qualquer aventureiro morreria para tê-la. Ribai nem sabe o que é um aventureiro, então ela explica sobre a Guilda dos Aventureiros e como ela distribui missões que os aventureiros cumprem. Amy finalmente entende como Ribai conseguiu escapar da planície do monstro devorador de labirintos, mesmo sem saber nada sobre o mundo, pois ela sabe que sem a habilidade de mapa mundial, ele teria morrido antes do pôr do sol. Ele então verifica seu mapa mundial e casualmente diz a ela que há um coelho de chifre de cristal por perto, pensando que é apenas outro coelho Horny. Mas Amy surta completamente, perguntando se ele tem certeza que viu um coelho de chifre de cristal. Ele mostra a ela a localização e pergunta se eles são diferentes dos coelhos com chifres. E Amy responde que são totalmente diferentes, pois o coelho de chifre de cristal é muito mais raro, e seus chifres podem ser usados para fazer curas para todos os tipos de venenos. Em um bom dia, poderia ser vendido por até 200 moedas de ouro. Ela imediatamente o agarra pelo braço e corre na direção do monstro. Alguns minutos depois, eles finalmente avistam a fera à vista forrageando comida. E Ribai percebe que o chifre deste coelho parece diferente. Ribai verifica os status e diz a Amy que o coelho tem uma habilidade chamada Fuga, e uma habilidade que detecta presença. Amy diz para ele não se preocupar, pois ela mesma tem algumas habilidades para disfarçar sua presença, como corte de odor e corte de som. Ribai fica impressionado com as habilidades dela, mas Amy diz a ele que suas habilidades não são nada comparadas à sua habilidade de mapa mundial, que pode localizar alvos que são quase impossíveis de encontrar. Ela afirma que qualquer grupo adoraria tê-lo, mesmo que seja um papel não combatente, pois em um grupo os jogadores confiam uns nos outros com diferentes habilidades. É isso que faz um bom grupo. Ela imediatamente pega seu arco e usa o vento ao seu redor para criar uma flecha espiritual e a dispara com força total contra o monstro. A flecha se move com a velocidade do som em direção ao alvo, mas logo antes que pudesse atingir a fera, o coelho a detecta e em um piscar de olhos desaparece da clareira. Amy está derrotada, pois aquele foi seu tiro mais forte e o coelho o desviou como se não fosse nada. Ela afirma que talvez eles devessem deixá-lo, já que aquele foi seu ataque mais forte e nem chegou perto do coelho. Mas Ribai afirma que talvez se eles puderem fazê-lo atacar ele, o coelho não sentirá a flecha vindo em sua direção. Amy acha que vale a pena tentar e o atrai com uma era enquanto rapidamente cria uma parede à sua frente. Isso assusta o monstro, mas quando ele se vira, ele avista Ribai, que tem uma aura muito fraca, então o coelho pensa que pode derrotá-lo facilmente. O monstro imediatamente corre em direção a Ribai para acabar com ele, mas Amy emerge dos arbustos e o derruba com um tiro na cabeça. De repente, Ribai recebe uma notificação de que subiu de nível, e Amy pega o chifre de cristal, afirmando que eles formam uma boa equipe e talvez possam trabalhar juntos. Mais tarde naquele dia, eles conseguem chegar perto da cidade de Rawle, que é uma cidade movimentada cheia de pessoas de todos os lugares. Uma vez lá dentro, Amy percebe que Ribai parece muito estranho com suas roupas chamativas, então ela o cobre com sua capa, dizendo que pode ser um pouco longa, já que Ribai é um Short King, mas servirá por enquanto. E com o dinheiro que eles vão conseguir depois de vender o chifre, eles podem basicamente comprar roupas para ele e ainda ter dinheiro sobrando para comprar armas e armaduras. Ribai pergunta quanto vale 200 moedas de ouro, o que choca Amy como alguém pode não saber sobre a moeda do mundo em que está. Ribai rapidamente vasculha suas habilidades e percebe que 200 moedas de ouro são aproximadamente equivalentes a 10 dólares.
Enquanto ele pensava em quanto dinheiro eles estavam carregando, Amy se aproxima dele e gentilmente toca seu rosto antes de afirmar que, embora ela saiba o quão novo ele é neste mundo, ela diz a ele que ele deve se abster de mostrar a todos neste mundo o quão sem noção ele é. Caso contrário, as pessoas definitivamente se aproveitarão de sua inocência. Um pouco depois, eles entram na Guilda dos Aventureiros e aparentemente muitas pessoas conhecem Amy e começam a perguntar se ela finalmente decidiu trabalhar com alguém e criar um grupo em vez de ir sozinha. Mas quando eles olham para Ribai, começam a rir, perguntando se ela agora está pegando trabalhos de babá. Amy fica irritada e manda eles calarem a boca, pois mesmo que Ribai pareça uma criança, ele é apenas um adulto com baixa estatura. Um cara diferente de um grupo diz aos outros para recuarem e mostrarem respeito às pessoas e dá um tapinha no ombro de HBI, dizendo para ele não levar as palavras deles a sério antes de sair com seu grupo. Amy diz a Ribai que o cara pertence ao famoso grupo chamado Silver Banner. Com isso, eles se dirigem à recepcionista chamada Jewel, que acaba sendo uma mulher fera, o que surpreende Ribai mais uma vez, pois ele nunca viu nada parecido antes. Jewel parece conhecê-lo também e pergunta o que ela quer hoje, mas Amy diz a ela que na verdade está ali para vender algo, e pede uma sala separada. Jewel os leva para uma sala separada, onde Ribai encontra uma enorme rocha de homem super musculoso, como se tivesse acabado de sair do Mr. Olympia. Ribai fica imediatamente impressionado e começa a admirá-lo por seu físico, o que deixa o homem ainda mais feliz. E ele rasga as roupas para dar a Ribai uma visão ainda melhor. Enquanto as garotas observam com nojo, o homem se apresenta como Bale, o mestre da guilda, e aperta as mãos de Ribai, enquanto Ribai pergunta se pode tocar seus músculos e começa a pedir planos de treino de academia para que ele também possa ter um físico como o de Bal. As garotas ficam com ciúmes da sessão de bro bonding deles e usam sua magia para derrubar ambos no chão. Assim que o chão foi arrumado, todos se sentam finalmente para discutir o que Amy queria vender, e ela orgulhosamente apresenta o belo chifre de cristal do coelho. Bal fica super animado, pois afirma que este é ainda maior do que o que ele viu 3 anos atrás. Amy fica feliz com isso e pergunta quanto Bal pagaria por ele. Para sua surpresa, Bal afirma que compraria o chifre por 400 moedas de ouro, o dobro do que ela queria inicialmente. O Ribai acha que estão fazendo um bom negócio, mas para sua surpresa, a Amy o rejeita, alegando que ela não é boba e sabe que o chifre de 3 anos atrás foi vendido por 230 moedas de ouro. Ela alega que o chifre que ela trouxe é 3 vezes maior que aquele, e ainda assim o mestre da guilda oferece apenas o dobro do preço. Ela diz que como este é 3 vezes maior que o último chifre, ela quer 3 vezes mais dinheiro, que são 800 moedas de ouro. A matemática não bate na cabeça do Ribai, mas ele decide ficar quieto e deixar a Amy lidar com isso. O Val alega que não pode pagar tanto e oferece 550 moedas, enquanto a Amy contra-ataca com 780 moedas. Depois de muita negociação, o Val é finalmente forçado a oferecer 700 moedas de ouro com os punhos cerrados, e a Amy declara que fizeram um acordo. A Amy fica super feliz. Mas a Jill não parece nada satisfeita, pois ela sorri assustadoramente e diz ao Bal que, como eles ultrapassaram muito o orçamento, eles simplesmente terão que cortar o dinheiro extra do salário dele no mês que vem. O Bal fica chocado, mas não pode dizer nada, pois a Jill começa a falar e alega que para um mestre de guilda idiota que nem sabe o orçamento que tem antes de começar a barganhar, essa é a punição perfeita. A Amy fica muito animada e feliz pensando que agora o Ribai não terá escolha a não ser pedir para a Amy levá-lo em sua party, para que possam ter ainda mais aventuras e ganhar dinheiro. O Ribai, no entanto, não diz nada, e deixa a Amy discutir a situação do dinheiro e a transferência com a Jill enquanto ele desce e espera em uma mesa. Quando ele de repente ouve vozes em sua cabeça, a princípio ele pensa que está ficando esquizofrênico, mas então ele tem certeza de que alguém está falando com ele. Acontece que é o deus literal deste mundo, que alega ter dado ao Ribai habilidades especiais como um tutorial, e com isso ele pode aprender lentamente sobre este mundo sem se sentir sobrecarregado. O deus afirma que não pode falar com ele o tempo todo e só poderá contatá-lo às vezes, mas promete ajudá-lo o máximo que puder, para que o Ribai permaneça vivo neste mundo. Com isso, ele não explica muito e desaparece mais uma vez, deixando o Ribai com mais perguntas do que tinha antes. Ele tenta chamar o deus novamente, mas sem sucesso. Mas naquele momento, a Amy também chega e estava indo em direção a ele, quando de repente um membro da guilda lhe entrega um envelope, alegando que ela tem uma missão designada para ela. A Amy abre a carta e de repente toda a sua postura muda, pois ela simplesmente diz ao Ribai que precisa fazer algo fora da cidade e que não pode recusar a missão, mas também não pode levá-lo com ela, pois será uma missão super perigosa. O Ribai a entende e diz para ela não se preocupar, prometendo que ele ficaria bem sozinho. Ele não tem muita certeza, honestamente, se ficaria bem ou não, mas ele sente que já a incomodou o suficiente, e ela o ajudou muito. E ele também não deveria depender completamente dela. A Amy não tem muita certeza, e alega que pediu a Jill para ficar de olho nele, caso algo aconteça, e pergunta qual é exatamente o plano dele daqui para frente.
Com um sorriso, o Ribai responde que planeja se registrar como aventureiro neste ponto, pois viu o quadro de missões, e há algumas missões que até mesmo funções não combatentes como ele podem aceitar. A Amy diz para ele ter muito cuidado, e com isso, ela lhe entrega um mapa de uma casa onde ela estava hospedada na cidade. Ela afirma que ele pode dormir lá enquanto ela estiver fora, e diz para ele perguntar por Tanya na pousada da deusa. Ela promete que eles se encontrarão em breve, e com isso, eles se despedem por enquanto. A Anne rapidamente se dirige ao portão de saída, onde acaba esbarrando em uma garota de cabelo preto e a derruba. Ela rapidamente a levanta e pede desculpas, alegando que estava voltando para o país dela com pouco aviso e estava com pressa. A garota parece interessada e afirma que é uma coincidência, pois ela mesma estava planejando uma viagem para o país dos elfos e pergunta se elas podem ir juntas. De volta à cidade, o anoitecer cai e o Ribai se sente completamente perdido sem a Amy, e tudo o que ele fez foi dormir na cama sem fazer nada. E nem mesmo Deus está respondendo às suas chamadas. Seus pensamentos são interrompidos por uma batida na porta, e a dona da pousada, chamada Tanya, entra, perguntando ao Ribai se ele está bem, já que ele não come nada desde a manhã. Ela afirma que o jantar está prestes a ser servido e o chama para comer. O Ribai se senta e pensa em como ele também precisa encontrar algum trabalho, já que ele não sabe quanto tempo o dinheiro do chifre vai durar. Ele verifica seus status mais uma vez e percebe que o combate solo está completamente fora de questão. Mas ele tem uma habilidade especial que pode ajudá-lo a memorizar livros médicos apenas passando por aquelas páginas. Ele imediatamente usa a habilidade, e um livro médico aparece na frente dele através de magia. Mas em vez de ele ler o livro acaba violando o cérebro do Ribai ao atirar diretamente para dentro dele. Isso continua literalmente por alguns dias, e então, uma manhã, finalmente termina. O Ribai finalmente se levanta e decide fazer algumas compras. O primeiro passo é visitar a armaria mais próxima, e de lá, ele pega um monte de equipamentos básicos, que o ajudariam a se misturar melhor com as pessoas deste mundo. Com isso, o Ribai decide ir até a guilda para encontrar alguma missão. Mas antes mesmo que ele pudesse falar com a Jewel, a porta se abre e a Party Silver Banner entra, parecendo abatida e exausta. Ele percebe que o cara de cabelo prateado que falou com ele gentilmente parece estar ferido. Com isso, o cara cai no chão e o Ribai percebe que literalmente um braço está faltando no cara de cabelo prateado. A Jewel fica preocupada e alega que o Baal está fora da cidade neste momento, e pergunta se eles tentaram outra magia de cura. Mas a Party balança a cabeça, alegando que não funcionou. O Ribai se pergunta se ele poderia salvar a vida do homem e pede para dar uma olhada. Uma das garotas da Party fica brava com ele, alegando que elas querem uma curandeira, não uma avaliadora. O Ribai, no entanto, diz a elas que ele leu alguns livros e pode tentar salvá-lo. Ele percebe que, além de ter sido cortado, o cara também tem veneno em seu corpo, e o Ribai não tem mana suficiente para usar o feitiço necessário para limpar seu corpo desse veneno. Ele imediatamente pergunta se alguém na guilda tem essa habilidade, mas sem sorte. Ele percebe que o homem de cabelo prateado não tem muito tempo, quando ele percebe que tem uma habilidade com a qual pode aumentar temporariamente sua mana obtendo-a de outras pessoas. Os membros de sua party, juntamente com a Jewel, concordam em transferir sua mana para o Ribai. E logo ele canaliza toda a mana e usa um feitiço de cura de nível muito alto, que remove o veneno de seu corpo. Imediatamente após, ele usa um segundo feitiço que restaura todos os membros do homem, trazendo-o de volta à saúde total. Antes que ele pudesse comemorar, porém, ele acaba desmaiando de esforço, e quando ele acorda, ele se encontra em uma sala da guilda, onde a Jewel imediatamente o agradece por ter salvado o cara. Aparentemente, o cara de cabelo prateado chamado Jade é irmão da Jewel, então ela estava muito preocupada com ele. Com isso, ela diz ao Ribai que os encantamentos que ele acabou de usar são completamente inéditos na cidade, e se a notícia se espalhar, alguém definitivamente tentará se aproveitar dele. Ela afirma que seria melhor se ele contratasse um guarda-costas, talvez um lutador meio besta, meio humano. Agindo sob a recomendação de Jules, o Hibiki vai até a empresa Deb em busca de um guarda-costas. O lugar parece um palácio real em vez de uma casa de escravos, e lá dentro um homem estranho chamado Adjaratan Deb se apresenta. No entanto, Deb abandona as formalidades e imediatamente começa a cheirar o cheiro do Hibiki, porque ele pode sentir que o Hibiki será um cliente muito valioso. Deb mostra ao Hibiki vários caras fortes, que deveriam ser do agrado dele. No entanto, o Hibiki acaba rejeitando todos eles. Não é que ele se importe muito com a força, mas esses caras carecem de mana, que o Hibiki desesperadamente precisa em seu guarda-costas, especialmente se ele quiser usar a magia de cura novamente. Deb decide mostrar ao Hibiki mais guarda-costas que podem ser do seu gosto, mas então a voz de Deus diz ao jovem aventureiro para sair e encontrar um por si mesmo. A ideia nunca realmente passou pela cabeça do Hibiki, e ele escolhe ignorá-la por enquanto. Continuando com Deb, o Hibiki tem que pedir desculpas por ser um cliente tão difícil. No entanto, o homem não se importa nem um pouco. Afinal, ele pode sentir o doce cheiro de fortuna vindo do Hibiki. Depois de usar sua habilidade de avaliador no Deb, o Hibiki descobre que ele possui a estranha habilidade conhecida como cheiros por dinheiro. Deb pode literalmente sentir quando um cliente tem dinheiro ou está prestes a ficar rico no futuro. Essa é a razão pela qual Deb está sendo tão complacente. O Hibiki então nota uma seção estranha da mansão onde a aura parece um pouco diferente.
Debbie explica que é aqui que eles mantêm espécimes que não são adequados para a batalha ou não podem voltar para sua terra natal. Estes são guarda-costas defeituosos, e pode ser o lugar onde o Agabic pode encontrar alguém adequado. Então ele decide verificar essa área também, o que deixa Debbie ainda mais encantado, porque qualquer coisa que ele venda aqui será lucrativa. Caminhando pelo corredor bem iluminado, o Hibik vê uma gaiola batida com um lobisomem ferido e uma garotinha dentro. O lobo tem ambos os braços e uma perna faltando, enquanto a garotinha parece apavorada. De acordo com Debbie, o lobo enlouqueceu tentando proteger a garota. Embora não seja exatamente um crime, as regras ainda são regras, e ambos foram engaiolados. A garotinha tem até poderes mágicos que deveriam aumentar seu valor. No entanto, ela não consegue controlá-los, o que muitas vezes leva a incidentes devastadores. Ouvir Debbie e Hibik falarem sobre eles como produtos faz o lobisomem reagir. Ele rosna e diz para a garota sumir. Um pouco assustado com essa interação, o Hibik ainda está bastante impassível, então ele decide consultar o sapo. Ele começa o processo de avaliação, mas encontra seu primeiro obstáculo. O lobisomem e a garotinha têm estatísticas falsas, provavelmente uma proteção para que ninguém os compre. No entanto, ele também descobre que pode usar uma habilidade aprimorada conhecida como Olho de Especialista para revelar suas verdadeiras estatísticas. Essa habilidade não é apenas classificada como S, mas é algo recompensado aleatoriamente por Deus. Neste ponto, o Hibik está começando a se sentir um pouco perturbado, porque toda a sua existência neste mundo está se tornando um código de trapaça gigante. Agora, com a ajuda da habilidade Olho de Especialista, o Hibik olha para o lobisomem mais uma vez, e encontra algumas informações interessantes. O lobo, na verdade, tem um nome, Claude Abra. Ele tem 26 anos e sua profissão é de um cavaleiro de nível 15. O Hibik também encontra uma habilidade curiosa conhecida como corrente imovível, que soa mais como uma maldição. No entanto, ele está interessado em ler tanta informação agora. Uma investigação mais aprofundada revela que Claude também é um herói de nível 95. O Hibik nunca viu um nível tão alto, ele quase perde a cabeça. Ele então decide usar a habilidade de avaliação na garota e descobre que o nome dela é Lillian Hood, e ela é uma sábia. Mais uma vez, há muita informação e a cabeça do Hibik está começando a doer. No entanto, ele descobre que Lillian tem uma habilidade conhecida como Santuário Furioso. Essa habilidade é uma prova colocada por Deus, e não pode ser controlada por um ser humano, então leva à autodestruição. O Hibik olha para Deus, perguntando-se como ele pode ser tão cruel como uma garotinha. No entanto, Deus permanece casual porque esta é uma prova pela qual um sábio deve passar. Agora que o Hibik tem todas as informações relevantes, ele decide que Claude e Lillian seriam ótimos guarda-costas por causa de sua extensa mana. No entanto, ele ainda tem algumas ressalvas por causa da maldição desconhecida de Claude. Então Sapo entra com uma sugestão e diz ao Hibik para usar a habilidade de medida de alívio. Aparentemente, essa habilidade deve levantar a maldição em Claude e ajudá-lo de alguma forma. O Hibik confirma sua escolha com Debbie, e o cara assustador fica um pouco animado demais. A ideia de alguém como o Hibik fazer uma compra tão lucrativa é o suficiente para Debbie considerar este o melhor dia de sua vida miserável. O Hibik não acha mais que este lugar é seguro, e ele sai rapidamente com seus novos guarda-costas. Nos arredores da cidade, o Hibik finalmente consegue falar com Claude e Lillian fora de sua gaiola deprimente. O Hibik deixa claro que não vai fazer nada de ruim com a garota, mas ele tem planos em mente para o próprio Claude. Ouvir isso faz o lobisomem se sentir desconfortavelmente desconfiado, mas o Hibik está apenas falando sobre sua habilidade de curar. Ele simplesmente precisa da ajuda de Lillian para ajudar a curar os braços e pernas faltando de Claude. Lillian está mais do que feliz em ajudar o Hibik, mesmo que eles tenham se conhecido há apenas uma hora. Durante todo esse tempo, Claude manteve Lillian segura, não importa o que, então ela quer retribuir o favor ajudando de qualquer maneira que puder. O Hibik instrui Lillian a aceitar seu contrato para que sua mana possa ser transferida para ele. A garotinha ansiosa concorda rapidamente com o contrato e deixa sua mana fluir para o Hibik. Com o contrato em andamento, o Hibik agora tem a mana necessária para usar a habilidade de cura perfeita e restaurar o Hibik quebrado de Claude. Ele ativa o feitiço enquanto um flash de luz intensa envolve Claude, e ele uiva de dor. Em apenas alguns segundos, seu corpo é restaurado à sua antiga glória. Lillian fica maravilhada ao ver seu amado Claude voltar ao seu eu normal. Este ato de bondade é a prova de que o Hibik não vai machucá-los e Claude lentamente se abre também. O Hibik então pergunta a Claude se ele se sente melhor, e embora leve tempo para o lobisomem atingir sua antiga força, ele sente a mudança notável em todo o seu corpo. O Hibik entende que Claude precisará de tempo para recuperar seus poderes totais. Afinal, ele tem uma maldição desconhecida sobre si, o que dificulta que o Homem-Lobo supere sua força. Falar tanto assim pode colocar Hibik em apuros, pois a maldição de Claude deveria ser um segredo. O Homem-Lobo fica quase chorando ao saber que alguém neste mundo sabe que ele tem uma maldição. Hibik também revela que no futuro, Lillian se tornará uma sábia. Claude está começando a ficar seriamente assustado com o quanto essa criancinha parece saber. Hibik solta que recebeu a habilidade Olho de Perito do próprio Deus. Isso deveria ser impossível para qualquer mortal comum neste mundo. Essa habilidade é de natureza divina, e não algo que uma pessoa possa adquirir facilmente. Hibik está agora mais determinado do que nunca a quebrar a maldição que aflige Claude. Ele ativa a habilidade de medida de alívio de nível 1.
que revela várias correntes firmemente presas ao corpo maciço de Claude. Uma tesoura gigante aparece então no céu, ameaçando perfurar todo o corpo de Claude. A tesoura se aproxima, fazendo Lilian e Hibiki entrarem em pânico, mas ela simplesmente quebra uma das correntes. Hibiki fica um pouco decepcionado. Ele esperava que a habilidade removesse toda a maldição, mas isso não é possível. A habilidade de medida de alívio é apenas de nível 1 e capaz de quebrar todas as correntes. Mesmo assim, este é um momento de grande gratidão para Claude. Ele se ajoelha e pede desculpas a Hibiki por sua grosseria. Agora o Homem-Lobo não tem nada além de bondade por seu novo mestre. Na verdade, Claude está muito comovido. Ele quer realizar a cerimônia de lealdade. Um pacto que cria um laço inquebrável. Com este ritual, Claude sempre ficará ao lado de Hibiki, protegendo-o e mostrando lealdade não importa o que. Hibiki está mais do que pronto para formar uma aliança com Claude, fazendo o Homem-Lobo abanar o rabo como um cachorro. No entanto, o Sapo sugere que usar a habilidade de contrato tornaria Claude ainda mais. O contrato colocará uma obrigação em Hibiki de cumprir sua promessa também. Como esperado, Claude começa a chorar ao saber que Hibiki deseja usar a habilidade de contrato também. As nuvens começam a se separar e raios de luz aparecem enquanto Claude jura lealdade a Hibiki. Ele jura todo o seu corpo, mente e alma, enquanto Hibiki coloca uma espada dourada no ombro do Homem-Lobo. Com o ritual completo e Hibiki aceitando a lealdade, ele se espanta ao ver um sigilo brilhante acender em sua mão. Claude também tem a mesma luz divina emanando de sua mão. De acordo com Claude, este é o brasão dos espíritos da luz e é um sinal de que sua lealdade foi reconhecida. Finalmente, parece que Hibiki ganhou novos companheiros, mesmo que tecnicamente os tenha comprado. Enquanto Hibiki fazia novos amigos, Emilia estava voltando para casa com sua estranha empregada Stelia, que ela mantimente obcecada por ela. Como as garotas estão viajando há muito tempo, Emilia deseja visitar uma fonte termal próxima. No entanto, enquanto Staleia adoraria ter um tempo a sós com Emilia, a ideia de Ival estar lá a desanima. Mas Emilia está desesperada para fazer novos amigos, então ela força suas companheiras a irem às fontes termais, não importa o que. De volta aos arredores da cidade, Hibiki tem conversado com Claude e Lilian sobre sua jornada e papel designado. Ele entra em outro contrato com elas e então recebe um nível em sua habilidade Grimório. Durante todo esse tempo, Hibiki também tem conversado com Sapo, então Claude começa a se perguntar se seu novo mestre está louco ou realmente falando com alguém real. Hibiki revela que fala com uma voz que lhe fala e o ajuda. Isso faz Claude juntar mais as peças e ele pergunta a Hibiki se ele também possui a habilidade de tutorial e se ele tem o título de Andarilho de Outro Mundo. Parece que Claude sabe muito sobre Hibiki e seu papel como alguém de um mundo de gelo. O Homem-Lobo sempre ouviu falar da existência de outros mundos, mas nunca pensou que fossem reais. Ouvir sobre as incríveis habilidades divinas de Hibiki faz Claude revelar mais informações. Ele acredita que os poderes de Hibiki estão conectados ao deus principal. Existem 11 deuses neste mundo, e o deus principal não é apenas poderoso, mas também um completo idiota. Hibiki então se pergunta se a maldição colocada em Lilian foi provavelmente obra do deus principal também. Lilian não tinha ideia de que tinha uma maldição que mudaria sua vida. Então, quando ela descobre que seus poderes mágicos provavelmente a destruirão, a garotinha desmaia. Teria sido melhor para Hibiki ficar quieto, mas é um pouco tarde demais para isso agora. Além disso, Claude acredita que a maldição de Lilian pode estar relacionada ao deus da magia. Lá no alto, o deus da magia chegou, determinado a se vingar do deus principal por espalhar sua própria bobagem. A mente de Hibiki se transforma em uma arena de batalha para os deuses, pois ele pode ouvir o deus da magia espancando o deus principal. Ela é muito mais orgulhosa e fria do que o deus que Hibiki está acostumado a ouvir. O deus da magia revela que concedeu a habilidade Grimório a Hibiki, permitindo-lhe ajudar Lilian no futuro. Mas ela não é o tipo de deus misericordioso a quem você pode rezar todos os dias. Depois de falar com Hibiki, o deus da magia continua a torturar o deus principal, enquanto Hibiki suporta a tortura de ter todas essas vozes em sua cabeça. Assim que as coisas se acalmam, Hibiki ativa a habilidade Grimório apenas para encontrar um gato branco fofo olhando para ele. Esta adorável criaturinha é chamada Van, e ela é supostamente o próprio Grimório. No entanto, Lilian e Hibiki não conseguem superar a fofura da criatura, o que faz Claude sentir um ciúme incrível. Toda vez que Hibiki acaricia Ven, ele pode sentir a aura de Claude mudando atrás dele. Assim que a sessão de carinho termina, Ven explica que foi enviada pelo deus da magia e ajudará Hibiki em suas viagens. Ver Hibiki acariciando o gato é a última coisa que Claude queria ver. Seu dia está arruinado e ele começa a desmaiar, fazendo a pequena Ven entrar em pânico também. Enquanto isso, Emilia está aproveitando as fontes termais também. Completamente alheia aos avanços assustadores de sua empregada e ao comportamento suspeito de Ivel, Stalia acredita que Emilia não pode forçar Ivel a se tornar sua melhor amiga. Tais coisas levam tempo. Além disso, Stalia não quer que mais ninguém se aproxime de Emilia. No entanto, Ivo ouve a conversa e decide agitar as coisas oferecendo-se para lavar as costas de Emilia, um movimento que provavelmente enviará Stalia a um ataque de nervos. Agora que Hibiki tem alguns companheiros estelares ao seu lado, ele quer ter certeza de que eles estão prontos para a batalha.
Então Hibiki observa Claude escolher uma armadura e uma lança impressionantes para si. Ele não gosta de usar muitas peças para evitar um mau caso de superaquecimento. Lilian também recebe novas roupas que lhe caem muito bem. O lojista fica feliz em ter clientes tão maravilhosos e compartilha alegremente que o preço de todo esse equipamento é de apenas 25 moedas de ouro, enquanto Hibika e Lilian ficam chocados com o preço alto. Claude acha muito barato. Lilian se sente mal por ter algo para si mesma, então ela tenta devolver sua própria capa. Mas Hibiki não se importa em mimar a garotinha. Ele até quer que Lilian escolha um cajado para si mesma para que ela possa praticar magia. Embora seja bom ver Lilian feliz, Hibiki sabe que essa farra de compras está queimando um buraco em suas economias. E então vem e fica com ciúmes e quer uma coleira chique também, que acaba custando 15 moedas de ouro. O lojista fica mais do que feliz em receber o pagamento enquanto Hibiki morre internamente por falta de fundos. Assim que todos estão equipados e prontos, Vayne começa seu treinamento mágico. Enquanto Claude tem as habilidades para lutar sozinho, Lilian e Hibiki carecem do treinamento necessário para se tornarem verdadeiros aventureiros. Então Vayne espera ensinar a esses perdedores sem esperança uma ou duas coisas sobre magia como o próprio Grimório. Mas Hibiki ainda não tem ideia do que é o Grimório, então ele se volta para Sapo e pede que ela forneça uma explicação. De acordo com Sapo, o Grimório é uma habilidade rara, que pode permitir ao usuário aprender todo tipo de conhecimento. Ouvir isso faz Hibiki se perguntar se ele também pode aprender magia, mas Vayne deixa claro que ele só é capaz de aprender feitiços básicos e inúteis. Com suas esperanças de fazer magia completamente destruídas, Lilian acalma a todos e Vayne começa sua lição. A primeira ordem do dia é controlar a saída de magia de Lilian. Para que isso funcione, Hibiki precisa ser registrado como uma pessoa responsável. Aparentemente todos mordem violentamente Hibiki para ajudar Lilian a controlar seu mana, mas parece mais uma piada cruel do que uma lição real. Vayne então diz a Lilian que seu mana permanece o mesmo, mas sua produção de magia foi reduzida para 10%. Essa porcentagem aumentará lentamente à medida que a garotinha aprender a usar seus poderes. Agora Vayne se volta para Hibiki porque ele precisa aprender a circulação de poder mágico. Essa habilidade permite que duas pessoas circulem seu fluxo mágico uma dentro da outra, criando uma sensação de harmonia e controle. Hibiki está tendo dificuldade em acompanhar a lição, então Vayne pede a Claude para circular sua magia dentro de Hibiki. O jovem aventureiro e o homem-lobo tocam as mãos um do outro e logo, o poder começa a fluir. Um minuto Hibiki está em um campo com seus companheiros e então, de repente, ele está em um lugar totalmente diferente. Este lugar é escuro, e há incontáveis estrelas no céu. Hibiki então nota uma linda elfa sentada perto de um lago. Ela se vira para ele e chama Claude em vez disso. Hibiki percebe que está dentro do corpo de Claude e testemunhando suas memórias. Ciente de sua própria existência, Claude senta-se ao lado da elfa e a chama de Anastasia. Da perspectiva de Claude, Anastasia é a elfa mais bonita que ele já viu. Juntos, eles passaram muito tempo vagando, protegendo um ao outro. Claude tem apenas as memórias mais carinhosas de Anastasia, mas então ele se lembra da violência. Uma noite, a lua ficou vermelha e Claude se encontrou mortalmente ferido. De pé diante dele estava Anastasia coberta de sangue e claramente responsável pelo ataque. De repente, Hibiki acorda de volta no campo com Claude pairando sobre ele. O Homem-Lobo está preocupado com a condição de seu mestre enquanto o acorda gentilmente. Hibiki ainda acredita que é Cladu, mas então suas memórias lentamente voltam. Claude pede desculpas porque permitiu que muita magia fluísse para o corpo fraco de Hibiki, e o garoto acabou vagando muito fundo na consciência de Claude. Vayne repreende Claude por não ouvir suas instruções com cuidado. No entanto, ela espera que Hibiki tenha visto algo embaraçoso nas memórias de Claude, algo que ela poderia usar para seus próprios planos. Mas Hibiki viu apenas uma bela memória que ele ainda não sabe como explicar ou entender. A lição estúpida de Vayne finalmente chega ao fim, mas Hibiki ainda precisa praticar magia doméstica. Esta forma de magia requer que o usuário complete tarefas triviais como varrer o chão ou tirar o pó de um cômodo. Se o usuário emitir energia mágica enquanto faz o trabalho doméstico, os espíritos elementais coletarão a energia como forma de pagamento. Uma vez que os espíritos estejam satisfeitos, eles ensinarão ao usuário como controlar a magia doméstica. Este não é o tipo de treinamento hardcore que Hibiki tinha em mente, mas de acordo com Sapo, treinar através do trabalho doméstico é a única maneira de desbloquear esse tipo de magia. Depois de algum tempo, Lilian e Claude também chegam esperando jantar com Hibiki. No entanto, o desajeitado lobo inadvertidamente derruba um balde de água, causando outra bagunça para Hibiki limpar. Arrependido por seu comportamento imprudente, Claude se ajoelha, implorando por perdão. Mas Hibiki acredita que pequenos erros como este fazem Claude parecer fofo. Ouvir seu mestre chamá-lo de fofo faz Claude sentir emoções que ele nunca pensou serem possíveis, e ele começa a descer para a loucura existencial enquanto Hibiki limpa a bagunça. Desesperado para ganhar favor com os espíritos elementais, Hibiki trabalha incansavelmente limpando todas as superfícies que consegue encontrar. Mas seus esforços são fúteis porque ainda há um longo caminho a percorrer. No entanto, há alguém que está muito satisfeito com o trabalho de Hibiki, e essa é a estalajadeira Tanya. Ela fica maravilhada ao ver o quão impecável a estalagem está por causa da obsessão idiota de Hibiki, e até oferece um prato extra para o jantar. Enquanto todos vão jantar, Claude derruba outro balde de água, perdendo a fé em si mesmo no processo.
No dia seguinte, Vin continua a ensinar Lilian a controlar seus poderes mágicos. A garotinha fez um progresso considerável, mas em comparação com ela, Hibiki está em um estado lamentável. Ele não tem ideia de como treinar com uma espada. É por isso que Claude tem a solução perfeita em mente. Ele acaba dando a Hibiki um arco, esperando transformá-lo em um arqueiro especialista. Infelizmente, Hibiki não tem talento para arco e flecha. Sua postura é horrível. Sua mira é inexistente e ele nem consegue segurar o arco direito. As instruções de Claude caem em ouvidos moucos, pois Hibiki decide desistir, ou pelo menos fazer uma pequena pausa. Suas mãos foram esfregadas até ficarem cruas por causa da corda, mas Claude não oferece desculpa para relaxar. Ele quer que Hibiki use suas habilidades de cura para curar seus ferimentos e, em seguida, volte direto para o treinamento, pois Claude continua forçando Hibiki a se tornar um arqueiro. Enquanto isso, em algum lugar na natureza, Emilia está se perguntando o que Hibiki está fazendo. Tanto Evil quanto Stalia notam que Emilia está de bom humor, mas não sabem o motivo estúpido por trás de sua felicidade. Enquanto os três companheiros caminham juntos, Emilia acha melhor evitar esse caminho. Segundo ela, tem uma fortaleza abandonada perto da trilha onde espíritos malignos gostam de pregar peças em viajantes. Esse é exatamente o tipo de encrenca que a Evil adora. Então ela força todo mundo a pegar o atalho, mesmo que a Emilia rejeite a ideia. A Ivel menciona que a fortaleza pode ter algum tesouro escondido, e com as finanças dela em baixa, a Emilia salta na oportunidade de fazer um dinheiro rápido enquanto explora uma fortaleza abandonada. Enquanto os três companheiros se dirigem para o Forte Assombrado, o Hibiki e seus companheiros estão tendo um tempo relaxante praticando suas habilidades juntos. O Hibiki agora tem a tarefa de preparar a refeição do dia. A Lilian espera ansiosamente, esperando ajudar na cozinha também. Juntos, os dois aventureiros em ascensão conseguem preparar um banquete excelente. Depois de um tempo, o Hibiki e seus companheiros sentam para uma refeição surpreendentemente luxuosa. Tudo tem um gosto ótimo, e nem mesmo a Ven está reclamando como de costume. No entanto, há um problema. A parte da preparação da refeição do Claude está severamente deficiente. Ele não só falhou em limpar os cogumelos adequadamente, mas também comeu todas as maçãs que eram necessárias para a sobremesa. Envergonhado de esconder seus próprios erros, o Claude jura ajudar o Hibiki a abater monstros e coletar quaisquer partes que o Hibiki possa precisar no futuro. Apesar dessa declaração ousada, o Hibiki não está impressionado porque o Claude precisa de muito trabalho quando se trata de cozinhar. Culpando sua maldição por sua falta de habilidades na culinária, o Claude está ansioso para ajudar o Hibiki assim que a maldição for levantada. Mesmo que suas palavras pareçam vazias, o Hibiki nunca perguntou ao Claude como ele foi amaldiçoado em primeiro lugar. Então ele finalmente pede ao Homem-Lobo uma explicação para sua maldição, mas só encontra um não desafiador que é claramente suspeito. Deixando o assunto de lado, o Hibiki começa a limpar a louça. Há algumas coisas que ainda são mais difíceis de fazer neste mundo e ele sente falta do conforto de casa. Enquanto o Hibiki continua com suas tarefas, a Sapo o informa de um assunto urgente. Ela diz ao Hibiki para verificar seu mapa mundial porque há um javali se aproximando rapidamente da área. O Claude confirma rapidamente a chegada da fera e se prepara para confrontar essa intrusão. Eles observam o javali carregar direto para o Claude, apenas para ser recebido com um golpe de precisão de sua lança. A fera selvagem cai imediatamente, sucumbindo a um único ataque. Impressionados com a força do Claude, o Hibiki e a Lelien se aproximam para dar uma olhada no javali morto. No entanto, o Claude acredita que o cheiro da fera pode atrair outros monstros na área. Então seria melhor que a Lelien usasse sua magia pela primeira vez e limpasse todo o sangue no corpo do javali. Animada por ser útil pela primeira vez em sua vida, a Lilian usa sua magia de água para lançar um feitiço conhecido como isolamento de odor. Água brota de seu cajado e limpa rapidamente a bagunça, deixando para trás um javali impecável e morto. Isso deveria ter sido o fim de um dia perfeito. No entanto, o Claude acredita que este é o momento perfeito para o Hibiki aprender a abater um animal corretamente. Não pronto para a sujeira e as entranhas à frente. O Hibiki se arrepende de ter tocado no assunto com o Claude. Enquanto isso, a Emilia e suas companheiras chegaram a uma fortaleza assustadora. O lugar parece escuro e desolado, e as chances de encontrar tesouro parecem pequenas. A Ivel usa seu espelho misterioso para confirmar a presença de espíritos próximos, mas sua atenção é rapidamente atraída pela Amélia, que pode ser ouvida gritando de alegria. A Amélia encontrou um impressionante tesouro, uma sala coberta de moedas de ouro e diferentes tipos de joias. Enquanto a Stalia também encontrou seu próprio tesouro, ela se vê aproveitando os bens da Emilia à vontade. A Ivel encontra as duas tolas agindo de acordo com suas fantasias. A Ivel usa seus poderes para dissipar os espíritos que estão claramente enganando as duas mulheres ingênuas. O Hibiki também fez algum progresso e finalmente aprendeu a abater um animal. Mas agora todos estão cobertos de sujeira. Então o Hibiki decide que este é o momento perfeito para ele usar seus recém-adquiridos poderes de lavagem de bolhas. O pobre Claude acaba sendo o primeiro cobaia e ele só pode ficar parado enquanto o Hibiki direciona suas habilidades de lavagem para o lobo sujo. No início, a lavagem parece um desastre, mas então o Claude limpa as bolhas apenas para revelar um pelo sedoso e liso. A lavagem de bolhas não só limpou o Claude, mas também lhe deu uma nova vida.
Até agora, o Hibiki tem se divertido muito em sua jornada em um novo mundo, mas a questão do dinheiro saiu completamente de sua mente. Agora, depois de comprar equipamentos caros para seus companheiros, o Hibiki tem que dizer a Lilian e ao Clade que eles estão falindo. Segundo o Hibiki, a única maneira de se salvar da pobreza é conseguir algum dinheiro na guilda. No entanto, como o Hibiki e os outros ainda não são tecnicamente aventureiros, eles terão que começar com as temidas missões de Rank F que ninguém gosta de completar. Depois de discutir o assunto com seus companheiros, o Hibiki se registra, o Claude e a Lilian como um grupo na Guilda dos Aventureiros. Agora eles podem começar a aceitar missões, mas o Hibiki não previu ser bombardeado com tanto trabalho. O Claude aceitou quase todas as missões possíveis para que pudessem começar a ganhar dinheiro rapidamente. Como a maioria das missões são de baixo nível, o Claude acredita que o Hibiki precisará aceitar várias delas de uma vez para ganhar uma quantia decente de dinheiro. Deprimido com a perspectiva de trabalhar tanto, o Hibiki então nota várias missões a mais, incluindo um cartaz de procurado por um bandido que tem roubado os ricos recentemente. Como o Hibiki não pode realmente trabalhar no caso do bandido, ele esquece o assunto e vai para a floresta completar sua primeira missão. O Hibiki olha para um coelho de cristal desprevenido. Com seu arco em mãos, ele está pronto para abater o monstro, mas acaba levando um tempo embaraçoso para finalmente acertar o alvo. O Claude percebe que o Hibiki ainda é bem fraco quando se trata de qualquer tipo de trabalho físico, mas ainda foi um bom tiro para um novato. Enquanto isso, a Lilian também tem completado missões coletando todos os tipos de ervas. Ela encontrou um tipo especial de fruta, que pode servir como ótimos marcadores se o grupo se perder em uma floresta. A Lilian demonstra as cores vivas e afiadas da fruta, enquanto o Claude e o Hibiki olham maravilhados. Depois de um dia cansativo na floresta, as missões finalmente chegam ao fim. O Hibiki nunca teve a chance de pensar sobre a vida em casa. Por um momento ele se pergunta se seus amigos estarão começando as férias de verão e o que eles planejam fazer. Nostálgico por sua vida na Terra, o Hibiki percebe que precisa começar a encontrar um caminho de volta. O dia se transforma em noite, e agora até a Emília e sua equipe estão perto de completar sua jornada. A Emília sente que a Eivol está para baixo, então ela dá à garota uma joia para animá-la. Geralmente irritada com as palhaçadas da Amélia, a Eivol aceita feliz o pequeno presente. De volta à cidade, o Hibiki e sua equipe ganharam bastante dinheiro depois de completar suas missões e vender todas as ervas. De fato, a recepcionista da guilda ficou tão chocada com a quantidade de ervas que ficou desconfiada e perguntou ao Hibiki se ele as comprou em vez disso. Agora o Hibiki deseja ter um dia tranquilo e pacífico na cidade, mas então ele encontra o Baus Dilliard, o mestre da guilda. Ele finalmente retornou da capital real. No entanto, Baus se surpreende ao ver que o Hibiki ainda não ganhou nenhum músculo. Determinado a transformar o garotinho fraco em um homem, Baus diz ao Hibiki para treinar com ele. Mas então o Claude fica com muitos ciúmes e diz ao Baus para se afastar. O orgulhoso mestre da guilda se recusa a recuar porque acredita que é o único que pode ajudar o Hibiki. No entanto, Clay acredita que os músculos são algo que deve ser construído ao longo do tempo com cuidado e prática. Baus zomba da abordagem patética do Claude e ele decide levar as coisas para o próximo nível. Tirando o casaco, Baus expõe seus músculos definidos e então começa a lutar contra o Claw. O Homem-Lobo usa suas lanças para derrubar o mestre da guilda, mas ele está claramente em desvantagem. Baus é uma besta absoluta, seu corpo é construído como aço e ele também é talentoso com a espada. O Hibiki está tão chocado, ele se transforma em um personagem completamente diferente. Ele não consegue acreditar que esses dois velhos estão brigando por causa dele. Todas as pessoas próximas fogem com medo porque as coisas estão começando a sair do controle. O Hibiki pede a Sapo para avaliar o mestre da guilda, e ele descobre que Baus está um nível acima de todos os outros. Baus diz ao Claude para se afastar, mas é claro que os dois estão se preparando para lutar ainda mais ferozmente. Antes que as coisas possam sair do controle, Jul chega e usa seus poderes de gelo para explodir o Homem-Lobo e o mestre da guilda. Nesse exato momento, uma senhora gorda que parece ser bem rica começa a correr pelos assentos porque alguém roubou sua bolsa. O Hibiki e os outros observam, mas então o Hibiki percebe que sua própria bolsa de dinheiro sumiu. O Hibiki acabou de ser pago pela guilda e agora o dinheiro sumiu. O Hibiki começa a surtar enquanto Jewel acredita que este deve ser trabalho do bandido. Este criminoso aparentemente pode transformar sua cauda em uma cobra, usá-la para fazer cócegas nas pessoas, e ele só ataca os ricos. Determinado a recuperar seu dinheiro desse bandido esquisito, o Hibiki decide se vestir como uma garota ingênua e visita um café com a Lilian. O disfarce do Hibiki é um pouco perfeito demais, e ele se sente deprimido porque parece muito melhor do que uma garota. O plano aqui é deixar uma bolsa de dinheiro na mesa para que o bandido a pegue. Então o Claude, que também está sentado por perto, vai entrar em ação e perseguir o criminoso. Depois de fazerem seus pedidos, a comida finalmente chega e a garçonete coloca as panquecas na mesa. Mas então o Claude diz ao Hibiki que eles foram enganados. A garçonete era a bandida, e ela pegou o dinheiro e agora está fugindo. Felizmente, a bolsa de dinheiro era rígida para que pudesse deixar um rastro de cor.
Não demora muito para o Ibiki e os outros rastrearem a bandida até um beco escuro e estranho. No final do beco, há um conjunto estranho de escadas que leva a uma espécie de taverna subterrânea. Todos os tipos de pessoas de aparência duvidosa estão reunidos ali fazendo coisas estranhas. O Hibiki e os outros entram neste lugar bizarro, mas o Ibiki ainda está em seu disfarce, então homens estranhos começam a flertar com ele. Um cara musculoso sem camisa tenta flertar com o Ibiki usando um lenço. Depois de ignorar o esquisito, o Hibiki então encontra outro cara sem camisa que mata violentamente um mosquito. Nenhuma dessas pessoas se parece com a bandida de cauda fofa, mas então o Ibiki nota uma pessoa estranha de capuz. Essa figura encapuzada definitivamente se destaca. Então o Ibiki e os outros decidem seguir o estranho. Debaixo do capuz há uma garota estranha com uma cauda fofa gigante. O Ibiki diz à estranha para devolver o dinheiro que ela roubou. No entanto, é claro que a garota não está com medo de nada. Então o Ibiki ameaça usar seus poderes de avaliador nela. Apesar da tática de medo, a garota, cujo nome é na verdade Fauna, não reage de forma alguma à ameaça inútil. Mas então o Ibiki revela que eles sabem de tudo, e Fauna é forçada a tirar o capuz e se expor como uma garota fera com a cauda mais bonita. Chocados com o quão atraente a Fauna é, o Ibiki e o Cloud exigem que ela entregue o dinheiro, mas a Fauna é quem armou a nossa armadilha. Ela atraiu o Ibiki para a taverna subterrânea onde roubou mais dinheiro dele. E agora, mais uma vez, a Fauna armou o beco e usa um truque desonesto para fazer várias tábuas de madeira caírem bem em cima do Ibiki. Felizmente, o Cloud salta, mantendo a si mesmo e a Lilian seguros e empurrando o Ibiki para que ele possa perseguir a Fauna, sem querer desistir da bandida. O Hibiki corre atrás dela, mas cai em mais uma de suas armadilhas. A Fauna olha para trás para ver o Ibiki emaranhado em sua armadilha de arame, pendurado de cabeça para baixo e implorando para ser solto. O Ibiki grita por ajuda enquanto a Fauna o provoca. Mas então a garota fera percebe que o Hibiki é na verdade um cara. A peruca do Ibiki cai e suas calças ficam expostas. A Fauna realmente o acha muito fofo nesse estado, então ela se oferece para dar o dinheiro com uma condição. A Fauna quer que o Hibiki avalie alguns itens que ela tem em sua posse, aceitando este termo simples. O Hibiki e a Fauna voltam para a taverna subterrânea, onde começam o processo de avaliação. Primeiro, a Fauna pede ao Hibiki para avaliar um anel especial, que acaba sendo um ornamento valioso. Então a Fauna pede ao Hibiki para dar uma olhada em um colar de pérolas, que na verdade se revela ser pedras falsas. Não vendo valor nas pérolas, a Fauna as joga fora. O Hibiki então recebe uma adaga e depois de avaliá-la, ele descobre que é uma adaga usada principalmente para fins cerimoniais. Impressionada com suas habilidades até agora, a Fauna então tira um item especial, uma pulseira, desde o início. O Ibiki sente que o item não é particularmente valioso, mas tem detalhes interessantes. A habilidade de avaliação do Hibiki revela que a pulseira é esculpida com um design que é amado por feras. Ela também inclui uma mensagem de alguém chamado Diana. Ouvir isso deixa a Fauna inquieta, e ela exige saber o que a mensagem diz. E então o Ibiki a informa que a mensagem é um simples agradecimento. A Fauna senta-se de volta em sua cadeira, mole. Ela diz ao Ibiki que esta pulseira foi dada a ela por sua irmã mais nova. A Fauna nunca conseguiu encontrar alguém que pudesse decifrar a mensagem para ela, já que ela não sabe ler. Mas agora ela finalmente pode conhecer as palavras deixadas por sua irmã mais nova. O Ibiki então pergunta à Fauna se sua irmã mais nova sabe que ela agora é uma bandida podre, mas a Fauna revela que sua irmã está morta. Houve uma briga intensa em casa e a Fauna perdeu tudo. Falando por experiência própria, a Fauna diz para Ibiki que se ele também tem um lar, então ele deve tentar voltar de qualquer jeito. Senão, ele pode acabar perdendo para sempre e nunca mais ter a chance de voltar. Antes de ir embora, a Fauna diz para Ibiki que todo Homem-Fera tem um passado trágico, incluindo o Kalude, e que ele deveria se esforçar para perguntar para o Homem-Lobo sobre o passado dele. Ela então deixa Ibiki com um beijo e o dinheiro dele para nunca mais ser vista. O dia chega ao fim e Hibiki volta para a taverna, onde a Tanya tenta tirar as marcas de batom da Fauna do rosto dele. A Val também está lá, e ela tem uma mensagem importante para dar para Hibiki e para os outros. De acordo com a mestre da guilda, um novo grupo jovem, cheio de energia, surgiu do reino. Eles são conhecidos como os Matadores de Cadáveres e foram ordenados a cuidar dos mortos-vivos pelo próprio rei. Chocado ao saber que este mundo tem monstros mortos-vivos, Hibiki surta com a notícia. Bowles acredita que o grupo está viajando para a cidade e pode chegar a qualquer dia. Ouvir isso deixa Hibiki ainda mais nervoso porque isso significa que há monstros mortos-vivos na área. Mais tarde, Hibiki, Claude e Lilian conversam sobre o dia selvagem que tiveram e quantas coisas novas Hibiki aprendeu no processo. Eventualmente, ele adoraria fazer uma viagem e conhecer alguém com muito conhecimento. Claude percebe que Hibiki provavelmente está falando de um sábio. Neste mundo, existem grandes sábios que viveram por mais de 500 anos e possuem sabedoria imensa. Claude então pergunta a Hibiki por que ele deseja falar com um sábio, mas a resposta dele choca ele e Lilian. Hibiki quer voltar para o seu próprio mundo e perguntar a um sábio pode ajudá-lo. Ouvir essa resposta deixa Claude e Lilian muito tristes. Eles nunca realmente pensaram em Hibiki ir embora um dia, mas Claude promete continuar protegendo Hibiki enquanto ele permanecer neste mundo. Enquanto isso, Emilia, Evil e Stalia também chegaram ao fim de sua jornada.
Emília então revela que há alguns dias ela ouviu uma voz estranha dizendo para ela ir para o leste onde algo precioso caiu. Chocada ao ouvir isso, Ivel percebe que a coisa que ela está procurando está na verdade em um local completamente diferente. Sem pedir desculpas, Ivel agradece de forma superficial a Emília por todos os problemas dela e então sai friamente do grupo. Emília fica tão chocada que não consegue falar e apenas observa Ivel ir embora sem nem se despedir direito. Mas é aí que este vídeo termina. Lembrem-se de dar like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e eu vejo vocês na próxima.